Mas hoje é este tema, como vai você, baseado no versículo 2 da terceira epístola de João, que eu faço questão de repetir a leitura e tomara que vocês já tenham feito backup. Faça backup, porque quem salva é Jesus. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. E nesta manhã eu gostaria de fazer assim, tipo um checklist. Eu vou perguntando como vai você e vou citando possíveis situações e circunstâncias e você vê se se enquadra nelas ou não, ou em parte delas. Ou quem sabe você está fazendo tudo para não entrar nessa vibe. Então começa com essa pergunta: como vai você? E aí eu vou como que numa diagnose extensa. Você vai tentando se enquadrar, ou eu vou te ajudar a fazer esse checklist, esta autoavaliação. Você se sente cansado, desmotivado, sem ânimo? O ânimo está muito ligado à alma. Quando Deus sopra do homem e ele se torna alma vivente, é daí que vem de ânimo, animação. Você está sem ânimo? Continuando nessa diagnose. Acorda indisposto, não consegue orar, muito menos ler a palavra de Deus, e quando consegue, não entende nada, não sente nada. Continuando nessa autoanálise, já começou a passar pela sua cabeça que a vida não faz sentido? Você se sente fragilizado, inseguro? Qualquer notícia não favorável te dá medo? É interessante, isso aqui começou a ficar mais exacerbadamente com a Covid. Às vezes, um toque da campainha do apartamento e você estando dentro, ao invés de você ter aquela sensação de que vai ter uma visita agradável, teu coração fecha, quem será? O toque do celular, o freio de um carro na avenida, um barulho inesperado. Então você se sente fragilizado, inseguro, qualquer notícia não favorável te dá medo. Por exemplo, quando eu estava com a Ruth agora no hospital, eu trabalhei muito isso. Porque quando a gente vai para o hospital, olha, apareceu aqui, vamos fazer, você geralmente pensa o pior. E é preciso você, não é esconder o problema para debaixo do tapete e negar a realidade. Aliás, o otimismo precisa, para a sobrevivência, negar a realidade quando não é favorável. Mas fé transcende o otimismo. A fé, mesmo que as coisas não estejam funcionando legal, ela funciona para que funcione legal também. Então, a fé, ela se insurge com essa situação. Ela transcende o otimismo. Então, você precisa trabalhar muito nisso. Qualquer notícia não favorável te dá medo. Às vezes, você entra em pânico. Nessa pandemia, bateu o recorde de atendimento no meu celular. Não só nas pessoas daqui da igreja, de outras igrejas, pessoas não evangélicas, mas pastores. Chorei muito ouvindo eles, apavorados. E agora, com a facilidade de tecnologia, uma videochamada, você teve pastores, amigos, que eu não reconheci. Pânico. E o maior pânico é que nós trabalhamos com cura interior, cura da alma, encontro com Deus, mensagens trazendo fé, otimismo, esperança. Mas quando chega na gente, parece que isso fica pior, por causa do compromisso com a palavra. Por isso que eu não gosto muito de cristianismo cheio de ufanismo, porque tem o dia bom e tem o dia mau.
Tem o pão nosso de cada dia e tem a cruz nossa de cada dia. Por isso que eu digo que o cristianismo é equilíbrio. Mas não é fácil administrar isso. Os momentos de tristeza e melancolia são infinitamente mais intensos e frequentes que os momentos de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É interessante, a Bíblia, ela não nos exorta a sermos felizes. Não que a felicidade não importa. Mas a alegria é quase que um imperativo. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, o Senhor é que dá sentido à alegria. E a alegria do Senhor na nossa vida não depende de circunstâncias favoráveis. Essa alegria só Deus dá, ao ponto de nós termos paz no vendaval. Fora de Cristo não existe isso, isso é utopia. Os momentos de tristeza e melancolia são infinitamente mais intensos e frequentes que os momentos de alegria. Aliás, faz tempo que você não sorri espontaneamente. O que tem sido frequente são choros e lamentos. Você está com saudade de dar uma boa gargalhada. Você sente saudade dos bons momentos e acha que a sua vida tende a piorar? Não esqueça que eu fiz a pergunta, como vai você? Você tem medo de suicidar-se, mas não faz muita questão de viver? Eu já conversei com muitas pessoas que ela diz, eu só não me suicido porque eu não tenho coragem. Seguido, você já procurou um profissional da área de saúde? Aí você vai dizer, qual é, pastor? O senhor não crê em cura divina? Creio. Mas isso tem dois fatores muito importantes. Você procurar os recursos com profissionais da área de saúde, os equipamentos de diagnose, os remédios que cientistas passaram meses e anos, deram a sua vida para descobrir novos medicamentos, a robótica, a cibernética, a nanotecnologia, a inteligência artificial, hoje tudo favorecendo a medicina. Então, você procurar esses recursos não é incompatível com a tua fé. Porque fé não é uma obsessão desprovida de raciocínio, de inteligência. E muitos cientistas são servos de Deus, usados por Deus para amenizar ou tirar certos males e sofrimentos de pessoas, mesmo que muitos não tenham esse entendimento. E existe um outro fator, responsabilidade civil. Eu creio que um anjo do Senhor tem poder para sustentar esse prédio com todos nós aqui. Mas a responsabilidade civil nos levou a procurarmos talvez o melhor escritório de engenheiros que trabalham com o cálculo estrutural. E eu falando com a equipe, disse assim, faz um pouco mais do que o stand-by, que quando o povo estiver celebrando aqui, se porventura estiver em casa, eu não quero ficar preocupado. Que Deus o livre, alguma coisa aqui acontecer, será uma fatalidade, porque nós nos preocupamos com a responsabilidade civil. Há seguros, cadê o Tomás e a Nildes? Eles trabalham na empresa Tomás Seguro, existem seguros de responsabilidade civil. Como responsabilidade civil, eu tenho plano de saúde. Como responsabilidade civil, eu faço check-up. Isso não tem nada a ver com deixar de crer na cura divina. E se o Senhor quiser me curar, como já aconteceu, independente de medicamento, de remédio, de hospital, de diagnóstico, Ele faz, Ele é bom em fazer tudo, infinitamente mais do que pedimos. Isso aqui não é contraditório com a nossa fé, muito pelo contrário, você pode harmonizar fé e busca de recursos, de tratamentos. Então, quando uma pessoa chega comigo com algum problema nessa área, a primeira coisa que eu falo é, você já procurou um profissional da área de saúde? Por quê? Se Deus o livre, essa pessoa vai e atenta, e
tenta contra a sua vida e consegue eliminar, porque de cada pessoa que suicida, saiba que 10 tentaram e não conseguiram. Por isso as estatísticas, elas não revelam bem essa realidade. Então, uma pessoa nos procura, um de nós, pastores, está com um problema nessa área. E aí, nós nem falamos nos profissionais da área de saúde. Nós oramos, eu creio que Deus cura, mas eu não tenho um cronograma da operação de Deus, eu não tenho um modus operandi de Deus, Ele faz do jeito que quer, onde quer, a hora que quiser, embora eu creia que Ele faz. E essa pessoa sai do gabinete e tem um problema e vai e suicida-se. Aí perguntam para a família, mas ele não estava procurando um profissional da área? Não, ele procurou um pastor. Não, esse pessoal é fanático, fica crendo em Deus. Você já pensou? Então existe a responsabilidade civil. Por isso que nós falamos, você já procurou um profissional da área de saúde? E aqui na nossa igreja, Deus tem nos dado uma bênção que são os profissionais da área de saúde. Louvamos a Deus. Olha, eu estou olhando aqui, só da pastora Damares, aquilo nem era família, era um centro médico mesmo. É um centro médico, todo mundo é médico lá. O ministro de louvor que estava aqui, o excelente médico, estou vendo tantos médicos profissionais, e todos eu chamo de médica amada ou médico amado. É o título bíblico que Paulo cita para o autor de Atos e Lucas. Lucas era um médico. E Paulo curou, Jesus curou, ele ressuscitou morto, mas quando ele se referia ao doutor Lucas, era o médico amado. Então, esse equilíbrio faz parte do cristianismo. Você já fez exames e toma vários medicamentos e mesmo assim não sentiu melhora? Há um caso bíblico de uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, ela gastou todos os seus recursos, procurou vários médicos e a situação dela piorava. Tem um registro. Isso aqui, querido, daqui a pouco começa a minar a tua mente, teus sentimentos. Meu amigo Olavo, o seu behavior. Você se sente culpado por algo? Porque quando a gente está fragilizado, Satanás tem uma seta, um dardo. Culpa. Existe a culpa que procede, você pisou na bola. É bom se sentir culpado, porque senão você não vai em busca da reparação. Mas tem pessoas que não pisaram na bola, mas se sentem culpados. Isso é mais difícil de tratar. Que é o sentimento de culpa sem uma procedência para tal. Você se sente culpado por algo? Você é infeliz ou está infeliz, que são dois estados diferentes? Olha só, a gente precisa fazer alguma coisa. Se você se enquadra numa dessas situações, num desses perfis, a sua vida não é assim, mas infelizmente hoje talvez esteja assim. Se você está aqui, louvado seja Deus por você ter tomado essa decisão. Se você nos acompanha pelas plataformas digitais, louvado seja Deus por você ter feito isso. Mas é necessário que você tome algumas atitudes. Primeiro, vamos lá. Enquanto a mídia aperta a tecla. Aí. Você pode ler o que está escrito aí? Faça um autoexame. Aí está em 1 Coríntios 11, 23, que geralmente nós citamos na Santa Ceia. E o que é que diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23? Vamos lá? Cada um... Às vezes a opinião pública é importante. Mas é importante também, é imprescindível que cada um de nós faça esta autoanálise, ou autoescrutínio. Como é que pode ser feito isso? Você pode ampliar, mas pelo menos eu estou te dando o norte. Você pode começar assim: isso que está acontecendo comigo, porventura eu estou em pecado? Eu cometi um pecado e não resolvi? Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tá bom, então deixa eu pegar aqui uma parte lá do Antigo Testamento que migrou para o Novo Testamento. Aqui é em... Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Levítico, capítulo 26,
Dá uma olhada aí, Levítico capítulo 26. Eu tenho uma colinha aqui, já ia esquecendo. Levíticos 26. Dá uma olhada, versículo 36, 37. O que acontecia com o povo de Deus quando pecava? Mudando a terminologia, que é você, para mudar a terminologia, você faz uma contextualização, você traz para os nossos dias. Mas o cerne é o mesmo. O âmago é o mesmo. Olha só os versículos 36 e 37, quando o povo de Deus pecava. Levítico. Diz assim: aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Isso aqui é pânico, querido. Uma folha seca, o barulho não deixa a pessoa em pânico. Fugirão como quem foge da espada, apavorado, e cairão sem ninguém os perseguir. Tenta imaginar esse quadro. Será que ele revela algum momento teu hoje ou poucos dias? Versículo 37. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguiriam se levantar diante dos seus inimigos. Isso é uma situação implacável. Agora, eu estou vendo aqui da autoanálise, e nós estamos vendo assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça uma autoanálise, e eu estou dando alguns pontos para você fazer isso. O primeiro é: estou em pecado? Se você está em pecado, resolva isso. Fala com Deus, fala com quem você ofendeu. Se a pessoa não quer te perdoar, deixa para ela, mas tenha uma predisposição em liberar perdão ou buscar o perdão e resolva a sua questão com Deus, porque toda ofensa a um irmão, ao semelhante, é uma ofensa a Deus. Então você tem que ver os dois lados. Quando uma pessoa comete pecado, nós estamos vendo aqui, mas quando a pessoa se arrepende, busca realmente o consolo de Deus, no mesmo capítulo de Levítico, veja o versículo 44 e 45, olha só o que diz, versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus dele. Se ele se arrepender, eu não vou desistir da minha aliança com ele. Olha só o versículo 45. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. É como se ele assinasse e mandasse por cartório, para autenticar. Então, talvez todo esse problema seja questão de pecado. Você pode ficar livre desse fardo agora. Segundo, anda enfrentando lutas espirituais das trevas, talvez você não tenha cometido pecado. Quem sabe você está no seu melhor padrão de vida cristã. E com certeza é o momento que Deus mais está alegre com você. Isso é fantástico. Mas, infelizmente, tem um outro lado da moeda. Eu sempre gosto de falar isso com casais. Tudo que agrada o coração de Deus contraria os interesses das trevas. A mesma coisa que o diabo usou com Jesus. No deserto, o diabo tenta. Vem os anjos consolar Jesus. Jesus não cai na tentação. E o que é que a Bíblia diz? E Satanás se afastou, ou procurando ocasião oportuna. Ele conseguiu depois o coração de Judas. Ele vê Judas lá na última Páscoa e na primeira ceia. Ele vê Judas se aproximando lá no Getsêmani, Judas beijando Jesus. E ele estava vibrando. Mal ele sabia que Jesus deu um knockdown na própria cruz. Mas nós estamos sujeitos a vivermos batalhas espirituais. Nós podemos vencer sozinhos, com Deus, mas às vezes precisamos de ajuda de irmãos. Terceiro, ainda nessa autoavaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez você não esteja nem em pecado, nem enfrentando lutas espirituais. Talvez você esteja estressado. E existem dois tipos, vários, mas aqui principais. Estresse causado por muito trabalho e atividade física
mas você se alimenta bem, dorme bem, não tem vícios, ou o seu estresse é causado por sedentarismo, tristeza, obesidade, depressão, infelicidade e angústia. Às vezes você está no auge da sua produção, da sua produtividade, o estresse é consequência desse fuzuê da vida moderna. Ou então, teu estresse é causado exatamente por essas outras questões, sedentarismo, infelicidade, angústia. De qualquer forma, esses tipos de estresse são nefastos à qualidade de vida. Outra questão, ainda na autoanálise. Quem sabe você está sendo pressionado por competições. Sabe, você não entra nessa vibe, mas a modernidade quer nos oprimir. Você põe um carro legal na garagem, você olha para o vizinho, teu condomínio tem um legal, é muito difícil você não querer superá-lo. Nas mobílias do teu apartamento, nem sei se a gente chama mobília ainda, né? Novo design lá do teu apartamento. Você quer uma cobertura, teus filhos, onde estudam, que tipo de curso fazem, quantos idiomas estão. Então, essa competição ou competitividade, se ela não for de uma forma saudável para você ter um upgrade, você evoluir, cuidado, isso pode te adoecer. E hoje é muito competitivo o mundo. Eu estava vendo os chineses, irmãos, eu acho que eles vão vender coco na Bahia. Como é que eles estão fazendo com coco? Em escala industrial, coco. Já vem com canudo. Já pensou chinês vender coco na Bahia? Sinais dos tempos, pois está acontecendo isso. A competitividade não é fácil. Aí a gente continua. Deseja obter resultados rápidos, porque agora é a onda do micro-ondas. Eu sou do tempo que a gente soprava, abanava para o fogo pegar. Hoje, 15 segundos, você já dá tapa no micro-ondas que está demorando. Deseja obter resultados rápidos. Tem gente que se estressa com isso. E ao invés de produzir, aumentar a produtividade, ele fica ansioso e praticamente não faz nada. É por isso que a ansiedade ou a depressão é tipo uma cadeira de balanço. Ela te dá uma atividade, mas não te leva a lugar nenhum. Não é grato pelo que já conquistou, sentindo-se frustrado por não ter conseguido aquilo que você tanto almejava. Então as pessoas deixam de agradecer pela conquista, porque estão vidrados naquilo que ele quer alcançar. Isso traz péssima qualidade de vida. Aliás, a área da ciência hoje prova que a gratidão te dá a qualidade de vida. Por isso que a Bíblia diz, sede agradecidos. Tem sensação de que está ficando para trás? Querido, isso aqui eu luto todo dia, principalmente em termos disso aqui. Eu já resolvi não me estressar. Então, filha, olha só o meu celular, como é joia. Olha, eu abri, olha, é um Z Fold. Ele é 4, mas já tem 5. Chique, olha. Por que eu tenho isso aqui? Por causa da tecnologia. Eu não manjo de tecnologia. Vocês sabem por que eu comprei isso? Gastei, quase que vendo um neto para comprar isso. Porque ele é meu sermonário. Está aqui as pregações, eu estou organizando tudo. Está aqui muito prático, mas eu não entendo nada. Aí eu nem gosto de me exibir, porque aí o pessoal começa a perguntar e eu não sei responder, né? Aí eu encolho, eu já fico assim, né? Aí num elevador, um senhor disse, você gosta desse aparelho? Eu disse, rapaz, eu comprei esse aparelho por causa de uma coisa. Ele disse, e por que foi? Porque eu sou um pastor e eu gostaria de colocar o meu seminário. Se eu tivesse um tablet, mas eu teria que andar com um tablet e um celular. O celular é pequeno demais, eu já preciso óculos. Então, se eu tivesse patenteado a ideia de um tablet, mas que seja um celular de última geração, eu hoje estaria milionário, ganhando só royalties por causa disso. Mas eu fui tolo, não patenteei. Aí ele disse, mas é caro isso. Não, mas para mim está barato, porque eu queria isso. Inventaram isso. Eu não consegui, eu tinha a ideia, mas não consegui pôr em prática. Mas eu falo assim numa boa, porque já não vou me angustiar. Eu não consigo acompanhar meu neto. Meu neto estava cantando, isso é de aqui, que junto em português, a música, eu me rendo.
Porque até a gente vai digitar, a gente vai assim, essa molecada, eles pegam assim, é diferente, eles pegam esse dedinho, querido. Eles nunca usaram máquina de datilografia como eu. E isso, querido, é bom. Mas se você começa a se sentir para trás e não administrar isso, e tem mais, se você já dobrou o cabo da boa esperança, não, ainda não dobrei o cabo da boa esperança, mas em junho, pessoal, vou fazer 73 anos, tá? 73 anos. Poxa, eu achei pouco, vocês teriam que ter mais gente dizendo, não, você poderia dizer assim, não parece, digam, parece 80. Pois bem, eu vou te dizer, eu me esforço para entender algumas coisas, né? Eu consigo usar os aplicativos do banco, eu estou tentando usar, mas não adianta, querido, eu vou gastar mais hora, mais estresse e não vou acompanhar a nova geração. E se eu não administrar isso, se vocês olharem, a nossa igreja ela está tendo um choque de jovialidade, jovens pastores estão fazendo coisa. Não tem como a gente acompanhar, pastora Beth, não é síndrome de patinho feio, é que a vida é assim, ela é formada de ciclos, e se você não trabalhar isso, você vai ficar angustiado. Ter aquela sensação de que você está sendo deixado para trás. Não consegue acompanhar as tendências de modismo da época. Eu não falo das tendências de modismo perniciosas, mas a criatividade, a inteligência. Olha, a inteligência artificial, querido, eu estava vendo umas coisas incríveis. Eu joguei um esboço que eu considero o melhor esboço que eu criei. E eu fui o melhor aluno de homilética no seminário. Aí eu coloquei lá, ilustríssimo senhor ChatGPT, você pode me ajudar com esse esboço? E joguei lá, o miserável melhorou o meu esboço. Tudo inteligência artificial. Dentro desse cenário, onde você pode se situar, você, não, pastor, eu estou limpo. Nenhuma dessas grudou em mim. Tudo bem, louvado seja Deus. Algumas delas eu luto diariamente. Eu tenho 2 conselhos e uma atitude para isso. E a gente encerra em seguida. Primeiro conselho. Administre seu tempo. Nós, brasileiros, eu vou generalizar, nós somos assassinos de tempo. A gente mata tempo. Todos nós temos no quintal um cemitério de tempo. A Netflix que diga. Mas quando você fala com o pessoal, não tenho tempo. De novo, com os casais a gente fala. Devocional, casal, não tenho tempo. Porque os carros estão mais potentes, os celulares têm melhores processadores, mas a gente continua acordando atrasado. Não esqueça disso. Nós sempre teremos tempo para as coisas que valorizamos e amamos. A administração do tempo começa com a sujeição ou submissão ao tempo de Deus. Deixa eu te dizer, queridos, tem muita gente ansiosa caminhando para a depressão porque não ajustou o seu time ao de Deus. Então, Deus tem o seu próprio tempo, Ele é Senhor do tempo, soberano ao tempo. Não existe isso, eu vou riscar, o Senhor tem que costurar em cima. Eu sei que existem algumas igrejas, principalmente ligadas à teologia da prosperidade, que você tem autoridade para determinar, fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, no lugar que você quer. E isso não existe. Deus tem o seu cronograma, até porque nós, seres humanos, olhamos a vida, as situações, as circunstâncias, como se fosse um tabuleiro de dama ou xadrez, e alguém está, o teu oponente está lá, você está aqui, e você olha o canto desse tabuleiro, você olha aquele, se ele mexer aquela pedra, eu vou mexer aqui. Para com isso, Deus não olha assim, Deus não olha o tabuleiro de forma loteada, mas Ele olha todo o universo, Ele olha a nossa vida numa visão geral. Antes de nascermos, Ele já sabia o dia que nós íamos falecer. E como é que Ele vai se adequar ao meu tempo,
Se eu só estou impressionado com o canto do tabuleiro, e ele olha lá, o meu servo está estressado, o meu servo está deprimido, o meu servo está ansioso, ele está olhando só o canto do tabuleiro, ele não sabe que o checkmate é meu, a vitória é minha, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu sou o Senhor do tempo. E deixa eu te dizer mais. Sabe o que mais destrói, corrói a fé? É a ansiedade. E a ansiedade está muito ligado ao tempo. Por isso que não é fácil seguirmos o que a Bíblia diz. Espera no Senhor, confia nele, descansa nele. Parece muito incompatível com a modernidade tão veloz. Não esperar o tempo de Deus. As nossas expectativas serão frustradas. Não é Deus que não funciona. Não é que você não tenha fé. Não é que a Bíblia não funcione. É o teu time está desequilibrado com relação ao de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai se enquadrar na tua urgência e emergência, porque o homem moderno, infelizmente, faz a sua agenda pelas urgências e emergências, quando o servo de Deus tem que fazer a sua agenda pelas prioridades. Isso faz toda a diferença. E está ligado à administração do tempo, a esse ajuste ao time. É tipo o tanque de Betesda. Sabe, tanque de Betesda. O anjo movia. O cara caía na hora que a água movia. Se ele estava com pneumonia, aí ele saía curado. Mas se ele entrasse antes do anjo mover, ou depois que o anjo movesse, ele entrava com pneumonia e saía com tuberculose. Tem um time divino. Aquieta a tua alma. Aliás, a minha oração é que Deus ministre uma convicção profunda em cada coração e que esta convicção seja baseada no fato de que a mão de Deus está no controle de todas as coisas. Isso não é inconsequência, não é indiferença, não é falta de avaliação das consequências e problemas das situações e circunstâncias. É o time de Deus. Aí, queridos, se nós não prestarmos atenção, nós vamos desistir de resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas a gente desiste de resistir, que a nossa resistência vai sendo minada e a gente desiste. A gente baixa a guarda. Ali está boxe. Inclusive, eu quero falar com o Popó. Eu sou destro. Se você é destro, você coloca a esquerda na frente e a direita para trás. E nunca lute assim, sempre lute assim, que é mais difícil você ir a knockdown. Quando o lutador de boxe está exausto, já levou tanta pancada, e ele desiste da luta, ou o seu técnico joga a toalha, ou o técnico, o juiz dá como, olha, é um nocaute técnico. Mas o primeiro sinal do lutador é baixar a luva, porque a luva pesa. E ele fica tão exausto que ele não consegue nem segurar a luva assim. Então, quando nós desistimos de resistir, é quando nós baixamos a guarda. Já não temos resistência nem para deixar o punho para proteger o órgão vital, que é o nosso rosto. A vida se torna um fardo pesado demais. A nossa fé se transforma em ansiedade quando não administramos bem o nosso tempo. E isso começa com a sincronia com o tempo de Deus. Disponibilize-se para Deus. Esse é o segundo conselho. Nem sempre Deus muda as circunstâncias. Porque eu não sou um cristão pastor ufanista, triunfalista. Não, nada vai acontecer. Vai, querido. Porque Deus, Ele pode mudar as circunstâncias, mas nem sempre Ele faz isso. Agora, o que Ele sempre faz é mudar a nossa vida.
E muitas vezes nós não precisamos de mudança de circunstâncias, nós precisamos um upgrade na nossa resistência, porque as circunstâncias desfavoráveis, elas não vão ser eliminadas. Por isso, vocês ouviram a mensagem do domingo passado. A tribulação, ela produz a experiência. No final, ela produz paciência, experiência, e aí traz a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado no coração. Você não vai conhecer um cristão vitorioso, cheio da graça de Deus, sem que ele tenha uma trajetória que você teria dificuldade em passar. Porque Deus, ele usa pessoas, ele usa situações e ele usa circunstâncias. E nós estamos em construção, sendo aperfeiçoados. Faça do seu devocional um refúgio para a quietude de sua alma. Não se afobe, querido. Não se afobe. Calma. Deixa o pó sentar no fundo do copo. Assimila o golpe. Não, mas eu não estou me concentrando, está me dando uma... Deixa o teu corpo. Deixa lá, deixa lá. Você não vai precisar só de fé e de graça do Senhor. Você vai precisar de disciplina física e mental. E você precisa administrar a quietude da tua alma. Fica lá, corpo velho, teimoso. Não é que a Bíblia diz, levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Como é que tu vai botar algema em pensamento? Ainda tem crente que pensa encebadamente. Já é difícil pegar pensamento, imagina quando o pensamento é encebado. Mas a Bíblia diz para a gente fazer isso, levando todo pensamento como prisioneiro de guerra, a obediência a Cristo. O que? São pensamentos repetitivos, obsessivos, que não nos deixam em paz. E às vezes nós cedemos a ele, mas use da disciplina física e mental. Aguenta aí, corpo velho, eu não estou me concentrando, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu quero ter um tempo de qualidade com meu Deus. Daqui a pouco o pó vai sentar no fundo do copo, a tua alma vai aquietar. E você levanta um novo homem, uma nova mulher. Aliás, a Bíblia diz, aquele que crê, não se apresse. Não te afoba. Calma. Tem horas que Deus põe-te em pé e falarei contigo, mas tem horas que Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. E o salmista assim, Paulo, o Senhor dos exércitos está conosco. Mas ele mandou ficar quieto. Tente ouvir a voz de Deus em teu coração. Às vezes a gente fala Deus, fala Deus, fala... Não, manda logo, porque o vaso, às vezes, é o micro-ondas espiritual. E tem comida que não dá para fazer em micro-ondas, meu irmão. Não coma só do micro-ondas, não. Não, fala logo comigo, Senhor. A gente não gasta tempo, não. Eu quero um vaso, uma vaso que vai falar comigo. Não, não, não. Calma, calma. Melhor do que 1000 vasos. A palavra de Deus, nem estou falando do falso. Do vaso de Deus que fala 1000 palavras, é você mesmo ouvir a voz de Deus no âmago do teu ser. Isso é possível. Aliás, nós vamos falar quarta-feira, o meu espírito é que entra em contato com o Espírito Santo. Como é que funciona isso? Tente ouvir a voz de Deus em teu coração. Não oculte os seus sentimentos reais. Às vezes a pessoa quer maquiar seus sentimentos, suas emoções. Não faça isso, pelo amor de Deus. Deus te conhece. Não tem como maquiar isso diante de Deus. Perante a sociedade, talvez. Perante a igreja, talvez. Mas diante de Deus, não seja você mesmo. Faça que nem Jacó, quando se encontra com ele no Val do Jaboque. Fazia 22 anos que ele tinha enganado o irmão, tinha enganado o pai. E o nome dele era Jacó, suplantador, ladino, vigarista. Mas quando o anjo chega no Val do Jabó, diz, como é teu nome? Ele rebobina a fita. E eu imagino quase ele dizendo, meu nome é Jacó, essa porcaria de nome. Sabe o que o anjo diz? A partir de hoje eu vou mudar teu nome, não será mais Jacó, mas será Israel, o príncipe que luta com Deus. Não se envergonhe dos seus sentimentos diante de Deus. Exponha a sua alma. Ele não vai te constranger, ele não vai lançar em rosto. Ele vai te curar, ele vai te abraçar, ele vai te afagar. Se sentir vontade de chorar, chore. Não se envergonhe das suas emoções. Discipline-se a fazer isso todo dia.
Esse é o único tempo que não será perda de tempo. Não vai ter 1 minuto no cemitério da nossa vida que é matar tempo. Vai chegar o dia em que você não vai mais querer sair da presença de Deus. E oxalá que esse dia seja hoje. Congregue-se. Se torne um voluntário, nem que seja para simples e pequenas tarefas. A igreja é um canteiro de obras que glorificam a Deus, agrega valores à vida do próximo e nos fazem sentir bem, sabe, essa sensação de pertencimento. Precisamos fazer algo, não é para sermos salvos, mas porque já temos a salvação, e quem é salvo foi preparado para as boas obras. Põe a mão no arado, não olha para trás, não desista. Você tem talento, você tem dom, você é um ser especial. Por você, Jesus morreu. Esses são os conselhos, 2 conselhos, que é a administração do tempo e a disponibilização para Deus. Eu disse que eram 2 conselhos e uma atitude. A atitude é essa aí. Tome uma atitude. Pare e pense. O corpo diaconal pode vir para cá. A equipe do acolhimento. Olha só, sabe o filho pródigo? De uma forma assim, deselegante, pediu antecipadamente a herança do pai. O pai nem tinha batido as botas ainda. E não era só que ele tivesse invocado com o pai, é que ele achava que ele podia administrar a vida dele melhor do que o pai. Então me dá que eu sei administrar. E ele foi para uma terra distante. Ele torrou com amigos, com mulheres. E quando ele torrou tudo, os amigos, as mulheres o abandonaram. E ele, para sobreviver, ele teve que ter um emprego que era uma porcaria. É exatamente, trabalhar com um porco. E ele tinha vontade de comer a comida do porco, e ele era proibido de comer. Aí ele começou a fazer uma conjectura lá na pocilga. Quantos trabalhadores meu pai vivem melhor do que eu? E ele começa a matutar, imaginar. Poxa, aí ele começa a treinar. Quem sabe eu volto. Vou dizer para meu pai, dá para o senhor arranjar uma boquinha aí, nem me registra como trabalhador. É economia informal na tua fazenda, pai. Não deu certo meu plano. Meu irmão, se ele não tomasse uma atitude, adivinha onde ele estaria. Mas quando ele chega naquela situação, uma das frases mais emblemáticas que tem no capítulo 15 de Lucas, que é onde conta essa história, ele começa a pensar, os trabalhadores lá, sabe o que ele faz? Ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado, nem teu filho, me trata pelo menos como um dos teus peões na tua fazenda. Ele tomou uma atitude. O caminho de volta não é fácil. O caminho de volta não é simples. Mas é preciso, é necessário, imprescindível e pode ser feito. Quem sabe toda essa diagnose tem alguém aqui, além dos conselhos que eu dei, precisa de uma atitude. Vou pregar um dia aqui sobre o caminho de Emaús. Jesus vai andando. Eu peço que toda a igreja se coloque em pé, por favor. Vai Jesus com os 2 discípulos após a sua ressurreição. E eles começam ali num colóquio muito interessante. Mas eles não percebem que é Jesus. Existe uma razão para eles não perceberem. Quando eu pregar esse dia, eu vou dar detalhes sobre isso. Mas me chama a atenção esse fato. Também no dia que eu pregar, não grite, nem o senhor já falou domingo. Não, você fica quieto, como se eu não estivesse falando nada. Aí,
Quando chega na estalagem onde eles iam pousar, Jesus faz menção que vai seguir caminho. Ele diz: Senhor, já declina dia, a noite chega, fica conosco, Senhor. E Jesus consente em ficar com eles. Aí eles vão fazer uma refeição. E na hora de partir o pão, que Jesus vai dar graças, os discípulos percebem que é Jesus. Mas é interessante, quando Jesus vai caminhando com eles, lá na estalagem, eles comentam depois que Jesus, ele percebe que é Jesus, eles percebem que Jesus desaparece rapidamente, e eles ficam conversando. Porventura, não nos ardia o coração quando ele vinha conosco falando no caminho? Então o que é que Jesus vinha falando? Jesus vinha falando sobre as profecias, os cumprimentos da profecia. Ele vinha falando sobre as palavras que estão na palavra de Deus, e que Jesus durante 3 anos falou com eles de manhã à tarde, à noite, full time, tempo integral, e os caras não prestavam atenção. Mas agora é Jesus falando com eles, e o coração começa a arder quando Jesus fala da palavra. Mas eles não percebem que é Jesus. Quando é que eles percebem que é Jesus? Quando Jesus pega o pão para partir, e ele vai dar graça, a ficha cai, o véu sai, e eles percebem que é Jesus. Qual a diferença de falar a palavra e arder o coração para partir o pão e dar graça? É porque aqui a gente está falando da palavra, arde o coração. Mas quando Jesus toma a atitude, é isso que faz a diferença nos discípulos. Talvez a palavra tenha até tocado o teu coração, mas o que vai fazer a diferença é a tua atitude. Mas você pode chegar a algumas conclusões. Eu sei que está certo isso. Eu preciso disso. Mas eu não tenho força para tomar a atitude. Você está no quadro daqueles que têm maior possibilidade. Porque quando honestamente nós admitimos que não temos condição, nós passamos para uma categoria de cristão fantástico. Não é que tenha hierarquia espiritual aqui. E que categoria é essa? É o pobre de espírito, que não tem nada a ver com filantropia ou pobreza de poder aquisitivo. Qual é o perfil do pobre de espírito? Ele pode ser um rico, um pobre, ele pode ser classe média alta, mas quando ele se torna um pobre de espírito, é quando ele percebe os seus limites, as suas fraquezas, mas sem deixar de olhar para o seu Deus, que é todo poderoso. Então, quando nós reconhecemos que não podemos, que somos desajeitados, é aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. E aí você vira a chave. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você diga: ok, eu estou dentro dessa diagnose, sei que preciso, e talvez eu dando o meu jeitinho aqui, à luz da palavra de Deus, eu consiga, mas hoje não. Do fundo do coração, eu gostaria que você tivesse 1000 oportunidades a partir de agora, mas infelizmente não tem nenhuma garantia. Devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Ninguém tem a garantia de 1 minuto da nossa existência. Eu não tenho a garantia nem que vou orar com vocês. Mas se fosse o caso, eu falecer aqui, vocês poderiam chorar, talvez alguns, mas nunca de tristeza, porque imediatamente ao tombo do meu corpo, eu estaria na presença do Senhor para sempre. Você não detém o tempo da sua vida. O cronograma da sua vida não compete a você. Busque ao Senhor. Invoque. Eu quero que você tenha um monte de oportunidade. Mas quem sabe, essa não é a última, é a única. Eu peço, por favor, em nome de Jesus, que todos fechem os olhos.
Se você não quiser fechar, também não tem problema, mas se você atender esse pedido, vai ser muito bom. Curve a sua cabeça, por favor, por obséquio, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante. E não abra os seus olhos por um instante. Não levante a sua cabeça por um instante. Eu gostaria só de perguntar para alguém: quem nesta manhã quer fazer o caminho de volta para o braço dos pais? Rapidamente levante a sua mão e baixe a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Você pode baixar a sua mão. Lá no mezanino tem alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém aqui na nave principal? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem alguém que nunca tomou uma decisão em favor a Jesus, mas nesta manhã, mesmo que você não entenda bem, mas algo tocou teu coração que você precisa confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ama Jesus, você gosta de Jesus, sabe que Ele é o Salvador do mundo, mas estou falando de uma questão pessoal. Você nunca confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você sente a necessidade, sente a vontade de fazer isso nessa manhã. Você pode traduzir essa confissão levantando a sua mão rapidamente. Quem nesta manhã, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Lá no mezanino, alguém? Deus abençoe. Vamos orar. E após esta oração, nós vamos cercar a mesa do Senhor. E a frase: como vai você? Examine-se o homem a si mesmo. Mas a frase é: coma o pão e beba o vinho. Senhor Deus, eu venho à tua presença nesta manhã, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão dos pecados que eu me lembro, me constrange, me incomodam. Mas também eu quero te pedir perdão por pecados que eu não me lembro mais, mas eu sei que eu pequei. Quero pedir perdão por aqueles pecados que eu considero horríveis, não tem nada a ver comigo. Mas quero pedir perdão pelos pecados que eu acho que parece não ser tão sério, mas hoje me incomodou. Perdoa os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. O que eu me lembro, aqueles que eu me lembro, os que eu já me esqueci. Me perdoa. Em nome de Jesus. Me recebe como teu filho. Me abraça, me afaga e me recebe. Escreve o meu nome no livro da vida. Firma meus pés no teu caminho. E que a tua graça me ajude, que eu nunca me desvie dos teus santos caminhos. Que eu esteja na tua casa para servir, para te adorar. Segura na minha mão, Senhor. Unge a minha mente, meus sentimentos, minhas emoções. Eu sou teu, eu sou tua, mas eu quero ser sempre teu, sempre tua, durante toda a minha vida. Que tu sintas prazer com o meu viver diário. Apaga o passado constrangedor e pavimenta uma nova avenida de realizações que glorifique o teu nome. Obrigado, Senhor, do fundo do coração. Obrigado. Amém. E amém. Vamos fazer melhor? Vamos dizer bem forte: glória a Jesus, e aplaudi-lo com todo entusiasmo.